Eu vejo muitos traders, alguns considerados gurus, se vangloriando aí pela internet por conta da taxa de acertos que eles alcançam no mercado de capitais. Afinal, será que ter uma estratégia com alta taxa de acertos significa necessariamente que ela tem uma ótima performance de rentabilidade? Acertar a maior parte dos trades significa ganhar muito dinheiro? Pois é. Para responder a essa questão, com base científica e racional, assista esse vídeo até o final. A conclusão a que eu vou chegar aqui nesse vídeo pode ser surpreendente para a maioria dos traders, mas vai soar perfeitamente racional para você, que já utiliza os conceitos da operação estatística ou que já começa a conhecê-los. Mas antes de continuar, já aproveita agora mesmo para assinar o nosso canal no YouTube e deixar o seu like. Vamos lá! A taxa de acertos, que vem do termo em inglês hit rate, é a percentagem das vezes em que os seus trades obtêm um resultado positivo. Então, se você tem uma estratégia que a cada 10 trades, ou 10 operações, ela obtém 8 trades com resultado positivo, então a gente pode dizer que essa sua estratégia tem uma taxa de acertos de 80%. Ela mede a eficácia da estratégia em encontrar bons pontos de operação. Mas você vai ver nesse vídeo que isso nem sempre se traduz em ganhos ou lucros consistentes. Aliás, por incrível que pareça, é mais provável que você alcance resultados mais consistentes de rentabilidade com estratégias que não têm uma taxa de acertos tão alta assim. Espera aí, mas como isso pode ser verdade? Pois é, para analisar isso em mais detalhe, nós vamos a alguns slides aqui que eu preparei para vocês. A taxa de acertos ela mede a percentagem dos trades positivos dentre o total de trades, mas não mede nada em relação à lucratividade dos trades. Quando alguém se vangloria de uma alta taxa de acertos, não necessariamente está obtendo uma lucratividade positiva. Só para vocês terem uma ideia, eu posso criar facilmente uma estratégia com alta taxa de acertos. Uma estratégia que vai me dar aí 90% de taxa de acertos, que é algo que muita gente aí pela internet fala: nossa, eu tenho uma estratégia que me dá 90% de taxa de acertos. Isso não quer dizer nada. Quer ver? Vamos criar uma estratégia com alta taxa de acertos. Basta que a estratégia faça o seguinte: a cada compra, ela usa um stop loss, que seria a ordem de venda automática, distante do preço de entrada. Por exemplo, 20% abaixo. Então digamos que a compra seja ali na linha verde, tracejada, eu coloco um stop loss longe pra caramba. 20% abaixo. Isso significa que é muito pouco provável que o preço vá bater no stop loss, ou ele vai demorar mais para chegar no stop loss. E eu coloco um stop de ganho, que seria uma ordem de venda automática também, muito curta, mas é uma ordem de venda automática no ganho, no lucro. Se o preço subir, por exemplo, 1 centavo acima do preço de entrada, minha ordem automática de venda do stop de ganho já seria disparada e eu venderia 1 centavo acima do preço que eu comprei. Perceba que, nesse caso aqui, 90% das vezes o preço vai dar uma puladinha para cima ali, vai disparar o meu stop de ganho 1 centavo acima do preço de entrada. E, na maioria das vezes, isso vai acontecer e eu vou ter aí uma taxa de acertos bem alta. Né? Uma estratégia assim ela vai ter uma taxa de acertos de mais de 90%. Por mais que depois o preço caia, naquela picadinha que ele dá para cima ali, ele já sai no stop de ganho e essa estratégia acaba tendo aí a maior parte dos seus trades saindo com resultado positivo, ou seja, vendendo acima do preço em que comprou. O problema é que essa estratégia vai perder dinheiro consistentemente, porque nas poucas vezes em que ela cai e bate lá no stop loss, ela perde um montão. O risco inicial dessa estratégia é muito grande. E vocês se lembram de qual é a relação exponencial das perdas, né? Você sabe que as perdas, quando você perde, por elas trabalharem segundo uma relação exponencial, segundo juros compostos, elas têm um impacto muito mais forte. Quem não se lembra exatamente disso que eu estou falando, é só dar uma olhada na videoaula gratuita número 6 do meu curso introdutório gratuito aqui no YouTube. O fato é que a importância da taxa de acertos ela vai variar com o tipo de cenário de mercado para o qual a estratégia é desenvolvida. Pô, então peraí, então a taxa de acertos tem alguma importância? A gente vai ver isso. Ou seja, determinados tipos de estratégia vão se beneficiar de altas taxas de acerto, mas isso nem sempre é o caso. Na verdade, na maioria das vezes, você provavelmente vai precisar de uma baixa taxa de acertos para alcançar lucratividade. Isso parece até
paradoxal, mas não é. Isso é verdade. As estratégias lucrativas mais fáceis de se desenvolver são aquelas voltadas a cenários de tendência. São aquelas estratégias que tentam explorar os momentos em que o preço desenvolve uma tendência de alta, por exemplo. Famosas estratégias chamadas de trend followers, ou seguidoras de tendência, do inglês. Uma estratégia para explorar esse cenário de tendência, que seja lucrativa, ela necessariamente terá as seguintes características. Alta frequência de trades, ou seja, um alto fator oportunidade, é uma estratégia que vai gerar trades muito frequentemente, porque se não fizer isso, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, se não fizer isso, ela corre o risco de perder a tendência, de não entrar quando a tendência acontece. E a gente sabe que quando a tendência acontece, ela acontece, né, de uma vez. Né, ela não, você entrou, ótimo, você pegou um pedação da tendência. Se você deixou de entrar, ela dá aquele disparo, depois ela sobe mais lentamente. Então, como a gente não tem como adivinhar quando a tendência vai acontecer, você tem que ficar tentando. Ela tem que ter um estrito controle do risco na entrada, ou seja, um dimensionamento de posição bem curto, para que o seu risco inicial seja pequeno, justamente para você não cair naquele buraco exponencial da relação exponencial das perdas. Ela tem que ter um esquema de movimentação de stops que seja frouxo, que permita que o preço suba sem que a gente seja precipitadamente estopado, sem que a gente saia da operação precipitadamente. Ou seja, em outras palavras, essa movimentação de stops frouxo, esse esquema de movimentação de stops frouxo tem que ser tal que permita aproveitar a tendência enquanto ela estiver presente. Enquanto estiver subindo, vamos atrás, vamos ficar dentro do trade. Dessa forma, a gente tem que garantir, ou seja, isso aí tudo vai de certa forma garantir que essa nossa estratégia tenha um alto ganho médio por trade positivo e uma pequena perda média por trade negativo. Esse é o segredo de seguidores de tendência. Então, isso tudo acaba nos trazendo, consequentemente, uma baixa taxa de acertos. Perceba que se eu tenho uma alta frequência de trades, um alto fator oportunidade, eu vou ficar tentando o tempo todo para não perder a tendência. Se eu fico tentando o tempo todo, eu vou errar bastante. Isso faz com que eu tenha uma baixa taxa de acertos. A gente pode provar isso com simulações computacionais, mas isso pode ser intuitivo com um pouco de explicação. O que é importante aí é o seguinte: o alto ganho médio por trade positivo e uma pequena perda média por trade negativo. Cada trade positivo seu, por mais que eles sejam menos numerosos, você ganha pra caramba, porque você aproveita a tendência inteira. Então, por mais que os trades positivos sejam menos numerosos, você ganha muito em cada trade positivo. Agora, em cada trade negativo que acontece, por mais que eles sejam muito numerosos, você vai perder pouquinho. Você vai sempre perder pouquinho porque você está fazendo controle de risco. Então, por mais que você erre várias vezes, você sempre perde pouco. Mas o fato de você estar entrando frequentemente garante que quando a tendência acontecer, você vai estar dentro dela e você vai pegar aquela tendência. E ela vai durar bastante e você vai ganhar bastante naquela tendência. Essa é a ideia por trás dessa brincadeira. Só que isso funciona. A gente prova isso matematicamente, a gente prova isso na vida, no dia a dia, utilizando isso no mercado. Isso é a base de toda e qualquer estratégia seguidora de tendência. Tem que ser assim, senão não vai funcionar. Então uma coisa compensa a outra. A baixa taxa de acertos, na verdade, ela é compensada por um alto ganho médio por trade positivo e uma pequena perda média por trade negativo. Uma coisa compensa a outra. Dá uma olhada nesse gráfico aqui da Petrobras, com um trade system aplicado. Esse é um dos trade systems que a gente apresenta nos nossos cursos, nosso curso avançado, na verdade. Observe que se a análise identifica que tem uma tendência, é o caso nesse período aí o preço estava subindo, a estratégia tenta entrar frequentemente. Cada setinha verde que vocês veem aqui, ó, eu vou desenhar aqui a setinha verde apontando para cima, como essa aqui, essas aqui, tá vendo? Como essas aqui. Cada setinha verde, e tem várias, pode ver que tem várias. Por quê? Porque o sistema essa estratégia é bastante, tem entradas bastante frequentes. Ela é uma estratégia com alto fator oportunidade, então ela vai entrar muito frequentemente. Cada setinha verde para cima é uma entrada em um novo trade. Então vocês podem ver que ele entra frequentemente. Os stops sobem frouxos para permitir que a tendência seja aproveitada ao máximo. Isso garante um alto ganho médio por trade positivo. Já aqui do outro lado a gente consegue ver no momento em que o mercado congestionou, toda vez que ele acha que vai fazer uma nova tendência, ele tenta entrar. Só que ele erra, né? E acaba sendo estopado, perdendo dinheiro. Mas por tentar entrar
frequentemente ele vai fazer várias entradas erradas ali, só que com uma pequena perda média por trade negativo. Pode ver que os stops, que são representados pelas bolinhas verdes, eles estão ali bem curtinhos e na hora que o preço começa a cair, ele já sai da operação, o trade já é encerrado ali e você perde pouquinho por trade negativo. O controle de risco estrito vai controlar as perdas estatisticamente. De forma que, como não podemos prever o início de uma tendência, nós temos que tentar entrar com frequência. Isso vai ocasionar uma queda na taxa de acertos. Nesse caso, no caso dessa estratégia, a gente tem uma taxa de acertos menor que 50%. Dá para ver ali no cantinho que a taxa de trades positivos é de 48,98%, que ainda é uma taxa de acertos até alta para um seguidor de tendência. Normalmente a gente vai ter taxas de acertos na faixa de 30% a 40% para sistemas seguidores de tendência. Mas o lucro é expressivo. Você pode ver que ele fez um lucro aí de 36%. Isso aqui em 2 anos, né? De 2016 até... 2 anos e meio, mais ou menos. 2016 até setembro de 2018. Se você tentar selecionar demais as entradas, você poderá perder a tendência. E isso vai reduzir brutalmente a lucratividade. A alternativa a isso seria se pudéssemos prever o futuro. Mas como a gente não pode prever o futuro, então a gente tem sim que se contentar com o fato de que estratégias seguidoras de tendência terão necessariamente uma baixa taxa de acertos para poderem ser lucrativas. Em geral, as estratégias para tendência terão baixa taxa de acertos ou não serão lucrativas, porque nós não podemos prever o futuro e nós não queremos perder a tendência. Mas existem estratégias para outros cenários que poderão sim precisar de altas taxas de acertos, como por exemplo, estratégias que exploram um cenário de contra-tendência. Nesse caso, quando minha estratégia vai estar funcionando contra a tendência principal, por exemplo, se o mercado está caindo e eu quero operar comprado, eu vou estar tentando pegar pequenos movimentos de alta que ocorrem durante aquela queda mais longa, né? Pequenos repiques de alta durante aquela tendência de baixa. Nesse caso, eu tenho que escolher muito bem o ponto de entrada. Eu dependo de ter uma taxa de acertos alta, porque eu não tenho uma tendência longa para garantir que o meu ganho médio de trade será grande. O meu ganho médio por trade positivo será grande. Eu preciso ter trades curtos, pois eu estou contra a tendência. E isso reduz o ganho médio por trade positivo, que é exatamente o que eu acabei de falar. Ou seja, taxa de acertos alta nem sempre é possível para garantir a lucratividade. E em alguns casos ela nem é desejável. O importante, e aqui é o que eu acho que deve ficar para vocês como lição, o importante não é acertar muitos trades, mas sim obter lucro positivo. E ganhar dinheiro no mercado não é acertar frequentemente. Aliás, é algo muito diferente disso. Ganhar dinheiro no mercado pode sim significar aceitar uma taxa de acertos menor, desde que sua conta, seu capital esteja crescendo. Pois é, meu amigo. Com esse vídeo eu espero que você compreenda que quando alguém diz ter uma taxa de acertos de 80% no mercado, isso não necessariamente significa que essa pessoa tem uma estratégia lucrativa. Como o mais provável é que essa pessoa esteja usando uma estratégia seguidora de tendências, até porque essas são as estratégias mais fáceis de se desenvolver, uma taxa de 80% de acertos dessa pessoa, com essa estratégia seguidora de tendência, pode indicar, na verdade, que essa estratégia está perdendo dinheiro consistentemente. Então, tome muito cuidado com as conclusões a que você chega quando houve afirmações efusivas sobre a taxa de acertos. O ser humano ele tem a necessidade inconsciente de tentar controlar tudo aquilo que lhe traz insegurança. Ele tende a acreditar que quanto mais ele acerta, mais estará ganhando no mercado. E, entretanto, a matemática nos diz que, no assunto das estratégias de operação, isso nem sempre é verdade. Lembre-se de que o importante não é a percentagem das vezes que você acerta, a percentagem das vezes que você tem trades positivos. Não é isso que importa. O importante no mercado é maximizar os seus lucros. E nesse sentido, os fundamentos da operação estatística falam muito mais alto, principalmente quando se trata de aproveitar as ditas tendências. Eles nos dizem para usar a análise para tentar encontrar pontos mais propícios para entradas. Ou seja, tentar mais acertar do que errar. Mas esses princípios da operação estatística também nos dizem, também nos afirmam, com base matemática, que muito mais importante do que a análise, do que tentar mais acertar do que errar, muito mais importante que isso, é você garantir que, quando você errar, você perca pouco,
que quando você acertar, você ganhe muito. Isso está ligado ao controle do risco, que é o mais importante. Pois bem, se você gostou do assunto tratado nesse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. E se ainda não fez, não deixe de assinar o nosso canal aqui no YouTube e ativar as notificações. E você, que se interessa pelo assunto, busca informação embasada, não deixe de assistir ao meu curso introdutório gratuito em www.operaçãoconsultoria.com.br ou www.rogeriopassos.com. Ambos os endereços caem no mesmo lugar. Não deixe também de baixar meu e-book gratuito sobre o assunto, também em www.operaçãoconsultoria.com.br ou www.rogeriopassos.com. Tanto o curso introdutório gratuito quanto o e-book vão lhe apresentar os conceitos básicos da operação estatística, de uma forma racional e didática. Então, não deixe de se informar a respeito. É muito importante para você, é muito importante para o seu desenvolvimento como um trader. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima.